Os mensageiros do caos, Alex Cabeça Branca. E aí pessoal, tudo beleza? Vamos para mais um vídeo e encerrada, enfim, a pré-temporada do melhor basquete do mundo, a nossa maravilhosa NBA. Ontem, 8 partidas disputadas, as 8 últimas, né? O Pacers venceu o Cavaliers 109-104. O Orlando Magic venceu o Flamengo 109-76. Isso mesmo, o Mengão jogou ontem na pré-temporada da NBA lá em Orlando e perdeu 109-76. 76ers venceu o Hawks 120-106. O Raptors venceu o Wizards 134-98. O Mavericks venceu o Pistons 114-104. O Houston venceu o Heat 110-104. O Bucks venceu o Grizzlies 124-116 e os Spurs venceu o Warriors 122-117, né? Encerrada aí essa pré-temporada e já liberado os números, né? Toda a estatística da pré-temporada de todas as equipes que participaram. E aí a gente vai falar, né, os números do Los Angeles Lakers. E o que chama a atenção, primeiro, a equipe que mais jogou na pré-temporada foi o Lakers, com 6 partidas, né? Depois teve aí o Minnesota com 5, Boston com 5, Golden State com 5, Houston com 5 e o Suns também com 5 partidas. Depois 4, 3, 2. Logicamente teve time que jogou uma partida porque foram equipes, né, que vieram da Europa, da Ásia e mesmo da América do Sul, como o Flamengo, para participarem da pré-temporada da NBA, né? Então, tivemos aí algumas equipes, também o Chicago Bulls e o Sacramento também com 5 partidas. Então, o Lakers acabou sendo a equipe que mais jogou na pré-temporada 6 vezes, né? E o que chama a atenção é a evolução na questão do perímetro. O Los Angeles Lakers saiu de um vexatório 27º melhor aproveitamento na temporada passada, logicamente incluído pré-temporada, temporada regular. Ele evoluiu da 27ª posição para uma 9ª posição nesta temporada, e lembrando, tendo um jogo ou às vezes 2 jogos a mais que as demais equipes, né, que participaram da pré-temporada. Ou seja, o Lakers, que saiu de 28,4% de aproveitamento na temporada passada no perímetro, desta vez evoluiu para 36,1%. Ainda não é, mas melhorou bastante esse aproveitamento. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, todo e miserável Clippers da vida teve um aproveitamento aí de 27%, né? E o Lakers teve 36%, ou seja, é uma diferença substancial. Lembrando que ainda tiveram algumas equipes dentro desta margem percentual, somente ali, né? O Lakers teve 36,1%, por exemplo, o Thunder teve 36,3%, o Detroit teve 36,4%, e isso daí, né, o San Antonio teve 36,9%, ou seja, o Lakers, além de ter ficado em 9º, ainda ficou ali no mesmo parâmetro percentual, né, com a diferença apenas do ponto, né, 1 para ponto 3, ponto 4 de algumas outras equipes. Ou seja, o Lakers ficou dentro de um patamar de aproveitamento do perímetro que vai credenciar esse time lá na frente, né, a ter a possibilidade de vencer mais jogos, não só na temporada, como uma maior, né, um maior poderio ofensivo para os playoffs. Isso aí é de suma importância, porque nós sofremos demais com as bolas de 3 de todo mundo que a gente enfrentou na temporada passada, seja na temporada regular quanto nos playoffs, né? Isso daí é muito bom, né? Logicamente, isso vem muito da adição de Taurean Prince, de Christian Wood, né? De Gabe Vincent,
né, do treinamento e da vontade que o Davis está demonstrando. O Davis andou matando algumas bolinhas de 3 muito bem. LeBron também, Reeves também, que está com a mão sensacional. O próprio DeAngelo, que também está com a mão calibrada, e acho também está com disposição. Vai ser um DeAngelo diferente da temporada passada, mais efetivo, com vontade, né? Bem mais ambientado. Ele que chegou na metade da temporada passada, né? Da metade para o final. Aliás, bem mais da metade, porque o All-Star Game, as equipes jogaram, já estavam com praticamente 50 jogos, ou seja, aquelas mudanças que o Pelinka fez no meio da temporada, a gente fala meio da temporada, mas não foi, né? Foi praticamente ali divide a temporada em 4, foi aí do terço, né? No terço da temporada para frente que houveram as mudanças. Então essa evolução vai ser de muita importância no decorrer da temporada e também dos playoffs. A questão defensiva, inclusive o nosso presuntão atômico, nosso caroçota Darvin Ham, comentou, né, que muito passou pela ausência do Vincentão e do Vandão, né? Logicamente são jogadores que se destacaram, né, defensivamente na temporada passada. O Vincent, então, que chegou até a final, teve esse destaque, e também é um cara que vai ver na segunda unidade do Lakers, na segunda rotação, e vai ajudar principalmente não só na armação, mas também na questão defensiva. E o Vandão, né, com a dificuldade em relação ao tendão de Aquiles, isso daí não é legal, né? Porque a gente fica preocupado, que é um cara que é importante defensivamente e que praticamente só teve uma partida, né? E não foi uma partida inteira, onde ele sentiu e não voltou mais, e passou a ser constantemente, né, monitorado dia a dia nessa questão dessa contusão. E logicamente, né, a tendência é eles, se Deus quiser, está disponível para o jogo de terça-feira, mas é algo que a gente ainda não tem certeza que vai acontecer, mas a tendência é essa. O Vincentão não, o Vincentão a princípio já está à disposição, isso daí vai ser também bem importante. O Vincentão está à disposição e o Vandão, se Deus quiser, também. Acho que isso vai fazer a evolução da questão da melhoria defensiva do Lakers. Acho que a gente não teve aí aquela atitude defensiva, até pelo o maior número de partidas que a gente teve. Alex, mas porra, uma partida a mais em alguns, contra alguns, mas 2 e às vezes até 3 partidas a mais do que a outra grande maioria aí de times da liga. Então, no percentual, na questão defensiva, a gente precisa evoluir, mas muito passa da ausência do Vincentão, do Vandão e, logicamente, da vontade desse time de brigar defensivamente. A gente sabe que temos essa deficiência, mas é uma deficiência que é possível, é passível de melhoria, tanto que na questão de perímetro a gente já teve uma evolução bem importante e que vai ter um significado muito grande, como eu já falei para vocês, durante a temporada regular e nos playoffs. Um outro detalhe que a gente também leva em consideração, apesar da gente achar que o elenco estava ali praticamente definido, aí o Lakers anteontem contratou o Kendrick Weatherspoon, que teve nos Warriors na temporada passada, e no dia seguinte, ontem, já liberou. Então a gente não sabe bem o que está passando ali pela cabeça da comissão técnica ou do próprio Pelincão de contratar um jogador num dia e liberar no outro dia, né? Então o Lakers está pensando em alguma coisa, de repente alguma oportunidade ainda de mercado para trazer, né, para finalizar o elenco para esse início de temporada, apesar do Lakers sempre de deixado claro, né, a comissão técnica, o próprio Pelinka, deixar claro de ter uma vaga disponível no meio da temporada para aquela tal
aquele tal aproveitamento da oportunidade de mercado e ter um jogador ali para poder trazer, para reforçar, né? Ou para substituir, ou para ajudar alguém que esteja ali machucado. E aí o Lakers manter o seu elenco pronto para o combate do final da temporada e para os playoffs. Aí também é algo que o Lakers tem que pensar. O outro detalhe, né, que eu vou chamar a atenção de vocês: League Pass está liberado, né, já falei, durante os jogos da pré-temporada, pacotão, transmissão de todos os jogos, NBA TV 24 horas por dia disponível, e já falei para vocês, as finais desde 1990 até 2023 estão lá nos arquivos da liga para você poder assistir. Ou seja, você, assinante, vai ter as finais de 90 a 2023. Então você pode olhar, assistir aquelas finais, né, do Chicago Bulls nos 2 tricampeonatos, né? Detalhe, 1990, final entre o Detroit Pistons de Isaiah Thomas, Bill Laimbeer e por aí vai, né, contra o Blazers, e depois, logo em 91, o primeiro título, né, dos 2 tricampeonatos do Chicago Bulls, 91, 92, 93, depois um intervalo de 2 anos, onde o Jordan resolveu jogar beisebol, e aí o Houston se aproveitou com Clyde Drexler, Hakeem Olajuwon, Mario L, e por aí vai, Robert Horry, e conquistou 2 títulos na sequência. E aí o Jordan volta e aí o pau quebra de novo, e o Chicago mais um tricampeonato. Ou seja, cara, não tem como você ficar sem o NBA League Pass, que é o pacote que ajuda a gente a pagar muito das nossas contas que a gente tem aqui durante a temporada, que é a plataforma que a gente transmite, essa coisa toda. E você que não tem como fazer a assinatura, você pode ajudar a gente também no Clube de Membros, que é um valor aí mais ou menos 50% a menos do NBA League Pass. Logicamente, a gente não transmite todos os jogos na nosso link privado, mas a gente tem as condições de disponibilizar para você os jogos do Los Angeles Lakers, que é a maior cobertura que a gente faz de uma franquia aqui, né? Então, o Lakers, a gente transmite todos os jogos e a gente vai estar fazendo a cobertura, né, e com vídeos falando sobre o Lakers, e não só do Lakers, também resultados das outras equipes, notícias bombásticas, né? Então a gente vai fazendo tudo isso durante a temporada, mas logicamente você já sabe, o nome do canal é Lakers da Zoeira, a gente dá uma prioridade efetivamente para o nosso Leicão da Massa. Então você assina aí o nosso clube de membros na modalidade MVP e você vai estar assistindo todos os jogos. Detalhe, todo mundo que era assinante do clube de membros, com o problema que a gente teve aí com a plataforma que pausou o nosso clube de membros, o que acabou acontecendo? Todo mundo teve a sua assinatura desfeita. Então você que era assinante anterior e acha que ainda é assinante, não é mais. Então você tem que entrar aí de novo na plataforma, no YouTube, e tá lá, Clube de Membros, assinar de novo para você poder ter acesso, receber os links. Quem já é assinante sabe, às vezes um dia antes do jogo já está o link, tem uma mensagem privada para esse assinante, né, do Clube de Membros MVP, e ele vai lá, é só clicar no link e assistir o jogo de boa, sem nenhum problema, tá beleza? E logicamente, dependendo de como as coisas forem acontecendo, a gente tem aí a possibilidade, está tentando conseguir mais algumas parcerias para liberar alguns presentinhos para vocês, nossos assinantes, porque vocês também nos ajudam e a gente também tem a vontade de agradar vocês cada vez mais. Então é uma troca e a gente precisa de vocês para a gente poder manter tudo aqui funcionando do jeito que tem que ser, tá bom? Um outro detalhe, repetindo, né? Terça-feira, 20h30, a abertura da temporada regular, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Leicão da Massa e Denver, 20h30, por volta de 20h20 a gente já vai estar ao vivo, de repente até um pouco antes, já preparando, né, a abertura aí da temporada regular neste jogão. Depois tem um outro jogão, tem Golden State e Phoenix Suns, ou seja, uma noite de NBA na próxima terça-feira daquelas, e
O primeiro jogo a gente vai estar transmitindo, né? E logicamente o NBA League Pass vai estar transmitindo os dois. Então você, assinante do League Pass, já vai ter esta abertura, né? De